Na edição 26 da Shonen Jump tivemos um mangá bem interessante, bem importante aí receber na capa da revista e outros destaques que eu vou estar falando nesse vídeo. Esse vídeo dessa edição está saindo um pouquinho mais tarde, por conta de algumas coisas, né? Mas o importante é que estamos aqui para a gente analisar mais uma vez como é que anda a popularidade dos mangás da Shonen Jump. Então fica aqui comigo no canal, deixa o like, se inscreve e vamos pro vídeo, né? Na capa da revista tivemos o One Piece com a colaboração aí com a Copa do Mundo, se não me engane. Tivemos as páginas coloridas, o mangá Ao no Haku e também para um one shot. Mangás novos ainda temos o Class to Be Hero, o mangá Kodenasho Kashinaye e o Natsuto Fushikage. São os mangás novos ainda que ainda não foram ranqueados, pelo menos nessa edição. O Holy Dragon ele não está publicando capítulos atualmente e o Hunter x Hunter está em hiato, sem previsão de volta, né? Mas nessa edição foram publicados no total, pelo menos ranqueados, né? 14 mangás aí. As 3 últimas posições, né, foram essa leva um pouco mais nova. A última posição ficou o Aliens Redbird, que na próxima edição, que é a edição 27, ele vai publicar o seu último capítulo. Mas o mangá desde o início já mostrava que não ia dar muito certo, né? O mangá estava com popularidade baixa, desde o primeiro capítulo já era nítido que as coisas não iam muito bem. Eu sei que muita gente gostou da obra, né? Torceu para que o mangá desse certo, mas não foi o caso. E acabou que o mangá teve um cancelamento. Vai ter, né? Atualmente nessa edição vai ter um cancelamento precoce. Já foi cancelado atualmente, lançou o último capítulo. Mas como estamos um pouquinho atrasados, né? Nessa edição ainda não equivale ao último capítulo do mangá. A 13ª posição tivemos o Kinato, que acredito que vai ter o mesmo fim. Talvez não precocemente quanto o Aliens Redbird, mas eu acredito que sim, o mangá pode ser cancelado por volta do capítulo 20, até menos, mas por aí, né, aproximadamente. O volume 1, a capa do volume 1 já temos aí disponível, né, o que já é algo interessante. Vamos ver o que pode se esperar. Então torço aí para que o faça sucesso. A 12ª posição é Under Doctor, que agora está começando a receber posições baixas, assim como Kinato e Aliens Redbird, o que sinceramente é meio preocupante ao meu ver. É preocupante, né? Espero realmente que as coisas mudem, mas vamos ver o que a revista ainda quer com o mangá, né? Se o mangá vai ter popularidade, se o mangá vai ter alguma chance, se as vendas vão conseguir fazer com que o mangá ele consiga sobreviver um pouco mais. Por enquanto não temos muita coisa para a gente poder falar, mas espero realmente que as coisas mudem, né? Que a gente possa ver algo interessante com respeito ao Under Doctor e também para Kinato, né? Vamos ver se as coisas vão ter alguma chance de sobrevivência. A 11ª posição vem sido o Himaten, que atualmente vem recebendo uma média de posições um pouco mais baixa. Eu acredito que o que salva o mangá, né, de certa forma, pelo menos falando em relação a posições em toques, é as almofadas, né, que são os mangás que estão aí meio que evitando que Himaten ele fique nas últimas posições. Então, por conta disso, o mangá ele não tá nas últimas, né, as 3 últimas pelo menos. Mas vamos ver o que a revista quer, o que o editor-chefe tá planejando com o mangá, se ele planeja manter o mangá por mais tempo. Pelo que eu falei nas últimas edições, né, é provável que o mangá ele se encerre o mais breve possível, mas estaremos ainda de olho para ver se isso realmente acontecerá. A 10ª posição é o Akane Banashi, mesmo com o anime lançado, né, algumas coisas acontecendo, o mangá basicamente manteve aí a mesma situação em posições em toques. Acredito que em vendas também não teve muita alteração. Então, aparentemente o mangá não teve mudanças tão drásticas, né? Manteve aí o mesmo ritmo, manteve a mesma popularidade, o que sinceramente é um pouco triste, né? Porque o Akane Banashi, por mais que ele não seja um sucesso tão extraordinário, é um mangá que a revista deu um certo cuidado, né? Pelo menos nos anos anteriores, nos primeiros anos. Mas aconteceu que o anime, eu acho que ele tardou demais, ele demorou muito para sair. E isso acabou de certa forma, não diria completamente, mas de certa forma prejudicando um possível boost nas vendas, um crescimento. Então torço para que as coisas realmente mudem, mas vamos ficar de olho aí para ver como é que serão essas próximas edições e o que isso pode afetar, né? Vendas, posições e enfim, estaremos ali de olho sobre qualquer novidade. Torço para um lançamento de uma segunda temporada, veremos se isso vai ser possível. A 9ª posição é o No Exorcist, que sempre agora vem recebendo posições um pouco mais baixas, mas não é preocupante, né? Eu já falei muitas vezes com respeito ao que eu acho de No Exorcist atualmente, e não vou me repetir de novo, né? Continuo ainda com o mesmo pensamento. A popularidade de No Exorcist não muda muito, pelo contrário, de certa forma até cai um pouco, o que vem acontecendo de certa forma em algumas edições, alguns volumes lançados. Vamos ver o que ainda pode ser esperado do mangá, né? Se o mangá tem chance de
melhorar as suas vendas, o que eu acho bem improvável, e se a revista ainda tem esperanças de um anime, né? Talvez sim, talvez não sei, acredito que sim, mas eu acho que até o fim do ano a gente vai ter alguma resposta sobre isso, porque já tá demorando bastante, né? O mangá logo vai estar alcançando até 200 capítulos e anime não tem nada ainda lançado. O Kyoshi-kun recebeu a 8ª posição, o que de certa forma é o seu normal atualmente, né? O mangá tá aí em clímax do seu arco atual e vamos ver o que isso pode afetar, né? De certa forma o Kyoshi-kun não é um grande sucesso, para falar a verdade, nem um grande fracasso, né? Tanto que o mangá recebe posições no meio, porque ele basicamente não agrega, de certa forma, quase em nada. Não vou dizer completamente nada, porque se fosse esse o caso, ele já teria sido cancelado. Mas eu acho que ele já deixou de ser, de certa forma, um mangá que a revista valoriza, né? Dá posições altas, páginas coloridas, o que já era, de certa forma, acontecia em vez em quando nos seus primeiros capítulos. Mas atualmente baixou muito essa questão. Vamos ver o que ainda pode se esperar do mangá, a questão de vendas e popularidade, porque atualmente o mangá tá nessa situação. O Roboko, ele também, sem muito o que falar, a 7ª posição foi a que ele ficou nessa edição. E o mangá mantém o mesmo ritmo, de certa forma, nada tão impressionante. A revista atualmente eu acho que não tem nenhum plano em encerrar o mangá ou apressar ao final. Acho que nenhum autor atualmente, enquanto a revista não tiver pensamento de encerrar a obra, o autor vai continuar indo em publicação, vai continuar desenvolvendo a história, porque a obra não necessariamente ela segue uma história linear, né? No caso, arcos, desenvolvimentos, progressão da história. É basicamente capítulos soltos, né? É um mangá mais episódico, vamos colocar assim, que são capítulos soltos, histórias soltas que não necessariamente um capítulo liga com o outro. Em vez de quando vem alguns mini arcos, mas também nada que seja tão impressionante assim. Então, Roboko mantém o seu ritmo aí. A 6ª posição é o Shinobi Goto, que está se encerrando já esse arco atual. Vão começar uma transição de arco, né? Porque esse arco vem ser encerrado e vamos ver o que o autor vai apresentar futuramente. A 5ª posição é o Kagurabachi, com o anime recentemente anunciado. Vamos ver como será o tratamento dele na revista. O mangá ele recebe posições altas em alguma frequência, já teve algumas oscilações, né, em posições, mas nada que prejudique tanto a obra. Eu já falei muitas vezes, né, que a obra já tem uma fanbase muito forte e consolidada, o que já é algo interessante para que o mangá ele continue em publicação e continue em qualquer outra posição, independente de qual seja. Lógico, algumas coisas em alguns momentos podem afetar, mas o mangá ele já tem uma certa segurança sobre as suas posições e a popularidade. O anúncio de anime só melhorou essa situação, né? Agora só esperar o dia da sua exibição e assim torcer para que a obra consiga aí estourar de vez em popularidade, em tudo, né? Torço para que a obra ela consiga aí fazer com que a revista encontre um grande pilar. Kagurabachi vem mostrando que ele tem esse potencial para ser isso, né? E torço aí para que realmente seja o caso. Já a 4ª posição encontramos o Witchwatch, recebe posições um pouco mais altas, mais baixas, enfim. Nada que prejudique tanto. Com o arco atual, acho que já é claro que isso poderia acontecer. Então, continuaremos acompanhando o Witchwatch, torcendo pelo crescimento do mangá. Com o arco atualmente vem desenvolver algo bem interessante, né? Enfim, torço aí pelo maior sucesso. Entrando no top 3, mais uma vez é o Swarm Hearts, que vem tido um grande apoio pela revista. Então o mangá ele vem aí se estruturado muito bem. O volume mais recente, que se não me engano foi o 3, ele já vendeu aí mais de 50 mil exemplares. Então são vendas extraordinariamente boas. Não diria que são tão grandes, né? Mas para um mangá que 3 volumes é algo surreal. Lembrando que estamos falando só de vendas físicas. Totalizando os 3 volumes, o mangá já está com 300 mil exemplares em circulação. Já cheguei até a falar isso em algum vídeo, mas esse é o caso, né? Summer Heads, ele vem vendido muito bem. A revista vem dado atenção muito pro mangá porque a obra vem chamando a atenção. Então as coisas só vêm melhoradas. Summer Heads tem uma cara de mangá que pode fazer muito mais sucesso ele tá fazendo. Então a revista só tá aí dando atenção pro mangá que realmente tem futuro. A 2ª posição é o Sakamoto Days, que também é um momento bem interessante, diferente de Summer Heads, que vem começado com um crescimento muito bom, com uma popularidade muito boa. Sakamoto Days já vem uma progressão de finalização da sua história. Então vejamos o que ainda pode ser apresentado, né? A 1ª posição, mais uma vez, ficou Madano Witch, que vem tido a melhor sequência de posições altas, né? Então, Madano Witch não tem nem o que reclamar, né? O mangá faz um grande sucesso, é um grande potencial da revista. Ele, Kagurabachi,
colocaria até Summon Hat, por mais que muitas pessoas possam dizer que ele não tem perfil de ser um pilar na revista, talvez ele não seja exatamente um pilar, mas se que vai ser um grande sucesso, vai ser. Então, esses aí estão sendo os atuais rostos da revista na nova geração. E vamos ver, estaremos ainda torcendo aí pelos esses sucessos que os mangá vem feito. Mas enfim, para a próxima edição, que será a edição 27, o Summon Hat ele vai ser a capa da revista e as páginas coloridas serão para o Shinobi Goto e mais um outro one shot. Mas aí fica para o próximo vídeo. A gente vai estar atualizando aí o mais breve possível para a gente ficar em dia novamente. Então fica aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. De qualquer forma é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.